Bora, fiel, se liga nesse corte que eu separei com a análise perfeita do Zé Elias, Zuzinho, do Pascoal, sobre o Corinthians e também sobre o Yuri Alberto, essa fase dele, ele que tá merecendo uma chance na seleção brasileira. E você concorda? Comenta aí. O Yuri que pode ser convocado aí na próxima convocação. Ele que já foi convocado uma vez em 2023, porém não teve chance de jogar, ou jogou pouquíssimo, não lembro muito. Então se liga nesse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação, nenhuma notícia. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Zinho, tem um corintiano aqui no meu ouvido, você conhece muito bem. E a gente tava discutindo aqui, né? Vamos abrir o Corinthians falando do quê? Vamos falar do Ranieri numa posição meio estranha. Vamos falar ali do Michael. Mas o Zé já falou. Vamos falar do jogo e tal. Ele falou assim, não. Vamos falar do Yuri Alberto, porque é a única coisa boa hoje no Corinthians. É isso mesmo? O Yuri Alberto é que tem salvado? É isso, Zinho? Para os mais, vamos dizer assim, torcedores corintianos, ou a galera da imprensa que é bem exigente, realmente o Yuri Alberto está fazendo gol, está sendo artilheiro, né? Nesse momento um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. Olha aí, viu? Mas eu destacaria que o Corinthians está classificado com 2 vitórias. Sim. Com 2 vitórias, né? O Fortaleza perdeu a classificação dentro de casa, 1-1 de novo contra o Retrô. Parabéns pro Retrô, legal e tal. Mas o Fortaleza, tão badalado do Vojvoda, dito como um dos melhores treinadores do futebol brasileiro, pela 99,9% da imprensa brasileira, aí não tem crítica, né? Não tem cobrança. Mas o Dorival, que está começando um trabalho, aí, não, o time não joga, tá quebrando a cabeça, tá isso, aquilo. O Corinthians está classificado com 2 vitórias. E teve gente que falou, olha, vai ser osso, hein? O Novo Horizontino lá dentro de casa, pelo amor de Deus, o futebolzinho que o Corinthians está jogando, vai perder e tal. O Corinthians ganhou lá e ganhou em casa. E está classificado. Zé Fini. Não tem conversa, não tem discussão. Tem que criticar é quem ficou de fora. Vasco foi assim, ó, no sufoco, nos pênaltis. Léo Jardim lá salvou. O Fortaleza tá fora. Tá fora. Dentro de casa. Não é que tá fora. Não, foi dentro de casa o jogo. Então, parabenizar o Corinthians, classificado, precisa melhorar? Quem não precisa? Se o Pascoal diz que o malvadão, o incomparável, quando perde 2, 3, 4, 5, fica difícil, imagina o Corinthians sem o Garro, sem o Memphis, com problemas, com desfalques, sem o Mateuzinho, joga improvisado com o lateral. É claro que vai ter muito mais dificuldades. E troca treinador, e chega treinador, e tem crise política, e tem impeachment para chegar, e tem problema. Como diz o Zé Elias, a nossa querida Lili, vai ter muito trabalho aí, né? Até essa próxima votação. E o Corinthians dentro de campo, com todas as dificuldades, conseguiu a classificação. Está na próxima fase. Então eu quero até elogiar o Corinthians. Olha aí, ó, tá vendo? Eu ia estender o assunto do Yuri Alberto, eu falo daqui a pouco, porque ele deu um gancho maravilhoso. E a coisa aqui é dinâmica, né? A gente começa de um jeito, dependendo do gancho a gente muda. Assim, existem vários aspectos para você olhar. Eu quero saber se a exigência com o Dorival, ela está sendo muito absurda. Não, a exigência seria com qualquer outro treinador que estivesse lá. Porque não é com o Dorival. Já era assim, né? Com o treinador passado. Sempre foi. Sempre foi assim. Né? Porque... Até que o Ramon ganha o Paulista e... Não, a família depois já tchau. A família Dias tentou, foi muito bem, salvou o Corinthians no ano passado, as contratações ajudaram muito e todos merecem aplausos por terem tirado o Corinthians daquela situação e ter colocado o Corinthians para disputar uma vaga da Libertadores da América. E por incapacidade do Corinthians, o time ficou fora da Libertadores e está prestes a ficar fora da... Primeiro lugar não vai ser do grupo, se ganhar, né, do Huracan, vai brigar pela segunda colocação. Estamos conversados, não? Estamos explicados? Se ganhar do Huracan, é verdade. Se ganhar do eu Huracan, estou fazendo esse apanhado. Pelo menos de 4-0, né? 4 gols. Mas aí se ganhar do Huracan, independentemente do saldo, aí ele consegue se classificar em segundo lugar. Segundo lugar. Isso aí tá... Aí, o perigo do jogo com o Huracan é porque tem o Cali jogando contra o péssimo Racing. Ele deve ganhar. Então, o que deve obrigar o Corinthians a ganhar do Huracan. Isso, para classificar em segundo ainda. Esse é o drama. Esse é o drama. Então, eu estou retratando isso para mostrar que a insatisfação da torcida do Corinthians não é pelo jogo de ontem. É pela sequência. É pela sequência que vem sendo travada. Mas a sequência a gente está falando do ano todo, o primeiro tempo contra o Santos. O Corinthians não viu a bola no primeiro tempo contra o Santos. Era para o Santos ter, no primeiro tempo, feito 2-0. 2-0, ter resolvido a parada. A insatisfação do torcedor do Corinthians, porque o torcedor do Corinthians, ele não vaia durante o jogo. Você sabe disso. Sim.
Mas o torcedor do Corinthians fica tenso durante o jogo. Então, quando você sentir um clima tenso na arquibancada, você não vai aquela gritaria, aquela cantoria. Quando você perceber que os caras estão assim, o resmungo que vem da arquibancada, essa é a insatisfação, porque o cara não externa a insatisfação dele. O torcedor do Corinthians, ele consegue se conter, mesmo vendo que o time não está jogando. Ontem o time do Corinthians classificou, parabéns, classificou, ganhou as duas, ganhou lá, ganhou cá. O time do Novo Horizontino me surpreendeu nas duas partidas, pela falta de capacidade de finalização. Por isso é que o Novo Horizontino cai para a 8ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. Tá vendo, Zinha, lá? O time perdeu totalmente a capacidade de finalização, o time não consegue finalizar de maneira correta. Quando chuta no gol, sai um traquinho, um chutezinho, bem mandrakezinho, não sai nada de interessante. Ponto. Se não melhorar isso, se não melhorar a finalização, não vai para a primeira divisão. Isso é porque joga na Série B. Ponto. Mas o time do Corinthians só foi melhorar quando entraram os graúdos, né, meu senhor? Quando entrou o pessoal da FAE, opa aqui. Entendeu? Mas não é assim em todo time. Mas, se não tem o graúdo, quando o graúdo entra, melhora. William, por que a avaliação tem que ser diferente? Lá em Novo Horizonte ganhou com a garotada, ganhou com a reserveira, 1-0. Dificuldade. Ontem a dificuldade foi tanta do Corinthians que precisou colocar os caras para tentar equiparar um pouquinho. Foi difícil ontem, cara. Tava no risco. Quando eu vi o volante do Corinthians, a primeira bola do jogo é o volante do Corinthians dando um currupio, aquilo não é gira, aquilo é um currupio, né? Ele dá um currupio na área aqui e dá um chute pro gol. Você viu aquilo lá, não? Vi. Acho que os caras não sabem o que é currupio, né? Currupio, o senhor explica, por favor. Currupio é que o cara dá um devorteio em cima dele mesmo, entendeu? O quê? Ih, rapaz, compliquei. Agora, do currupio para devorteio. O currupio é o seguinte, você faz um devorteio. Devorteio. Em cima, e o que é um devorteio? Isso é você girar o corpo em cima do próprio eixo. Pronto, agora entendeu? Esquece esse negócio. Deu pra entender, não? Agora a gente pode escolher a forma. Obrigado. Você pode escolher a forma acadêmica e a forma popular. Eu gosto da forma popular. Comunica melhor. Então ele deu um currupio dentro da área e tentou a finalização. Quando eu vi o volante do Corinthians ali, eu falei, alguma coisa está esquisita. Se o volante do Corinthians está aparecendo dentro da grande área, quem é que vai marcar? Se o Ranieri está dando currupio na área, quem é que vai marcar? Terceira vitória seguida do Timão. Então, e sem tomar golzinho. E sem tomar gol, se você quer saber. É a terceira vitória e sem tomar gol. Tá muito ruim, tá muito ruim. Sem tomar gol. Manda o Dorival embora. Mas, não é esse o pleito, não é essa a colocação. O que a gente cobra do Corinthians... Tem muitos jogos, pô. O que 7 jogos, viu? 7 jogos... 5 vitórias, um empate, uma derrota. Está classificado na Copa do Brasil. A Sul-Americana não está na conta do Dorival, hein? A Sul-Americana não está na conta do Dorival. A Sul-Americana já vem a Libertadores, as falhas da Libertadores. Eu não vou falar decepção, né? Porque foi uma vergonha. Mas eu vou falar só falhas, né? Então, se você fala decepção, você trata de vergonha. O Corinthians passou vergonha na Libertadores. Claro que passou vergonha na Libertadores. Porque passou, o time que o Corinthians perdeu para a Libertadores é um dos piores classificados na fase de grupos da Libertadores, o Barcelona de Guayaquil. Perdeu para o Universitário do Peru, então, não conta nada para ninguém, porque isso aí pode virar fofoca, isso é desagradável. Entendeu? O Corinthians perdeu para o time que é horroroso. Gostei desse. Fala de novo, Pascoal. Horroroso. Passou um sufoco com a tal da Universidade lá da Venezuela, hein? Suou. Mike Pano de cobrir. Aí não era o Dorival. Não, era a família Dias. Isso. Agora, quando vem para cá, a insatisfação não vem por conta do Dorival. Eu acho que a torcida do Corinthians nem tem insatisfação com o Dorival. O Zinho citou alguns fatos e esses fatos também correspondem à insatisfação do torcedor do Corinthians. É uma dívida de 2 bilhões e 300 milhões de reais. É uma possibilidade de impeachment que vai ser julgado na segunda-feira. Uma e aí tem outras na fila. Tem mais 3. O Dorival rindo pra você aí. Então, não. É legal. Poxa, se tiver alguém que gosta do Dorival, no mundo sou eu. Né? E o Zinho também. O Zinho jogou. Não sei se o Zinho jogou com ele, porque quando ele estava saindo do Palmeiras e o Zinho estava chegando. Acho que eles jogamos alguns meses. Aí então, quando eu falo que eu tenho figurinha, que eu tinha 5 anos de idade, acha ruim. Aí acha ruim. Aí fala assim, Zé Elias, você tá se junta a ele não, Zé Elias. Pô, o Zé Elias, eu achei que o Zé Elias ia fechar comigo no programa, pô. Não vai com ele não, Zé Elias. Você já viu? Quando você vê os gols do... Vai aparecer, inclusive, no nosso documentário aí. Eu mandei uma foto
pra ele os gols que o Barbosa sofre ali na Copa de 50, você vê o Pascoal chorando atrás. Não tem, isso eu não era vivo. Mas eu mandei uma foto pro Zinho outro dia. Sim. Isso eu não vi. Isso eu não vi. Eu nasci depois. Mas assim, eu não tenho problema nenhum de dizer que eu entendo muito bem todo esse período de 50 a 58, onde o Brasil passou essa fase chamado de síndrome do vira-lata, que foi acabar na Copa de 58, vai tá no quando nosso, se juntaram tá lá no nosso documento, alguns gênios do futebol que fizeram aquilo em 58. Vamos fazer o seguinte agora, então, antes de passar para o Zé, já que vocês estão falando tanto do Dorival, vamos ouvir o Dorival. Não, o Zé estava sério, eu estava falando, ele estava sério. O Dorival falou sobre a defesa. Tranquilo. Esse negócio aí, dos 7 jogos, 4 jogos sem sofrer gols. Como gosta o Zé, ele é clean sheet. Vamos lá. É isso? Vamos lá. José. Hoje... José está nesse nível. Esse negócio aí de bem, Zé. Defensivamente, são 7 jogos e em 4 deles nós passamos aí sem tomarmos gols. E o principal de tudo isso, nós não estamos sofrendo. Eu acho que esse é um ponto que nós temos que valorizar. Os posicionamentos e os comportamentos estão sendo respeitados. A equipe se sente jogando de uma maneira segura. Logicamente que ainda estamos devendo no sentido de buscarmos uma criação mais efetiva, mas eu acho que esse equilíbrio ele virá a partir do momento que nós tenhamos aí 2 jogadores de muito bom nível, que são o Garro e Memphis em totais condições e recuperados para a sequência das nossas competições. Essa é a telinha aí, que eu falei, 7 jogos, em 4 não sofreu gols. No período dessas 5 vitórias, um empate, uma derrota, 5 gols sofridos. Te pergunto, Zé, realmente a gente vê uma evolução no sistema defensivo do Dorival, né, desse Corinthians do Dorival, ou quando a gente olha para os adversários fala, mas também, né, Novo Horizontino, Racing... O Santos deu algum perigo no primeiro tempo, mas no segundo não fez muita coisa. O jogo mais tenso ali tomou 2 gols, mas venceu bem. Foi o melhor jogo do Dorival aí no comando do Corinthians, o 4-2 sobre o Internacional. Arrumou ou não arrumou? Ou está no caminho? Eu diria assim, William, não tomamos gol, beleza, mas quantas chances nós demos nós demos a possibilidade do adversário... Ele falou que não está sofrendo. Não, está sofrendo. Isso aí é um discurso para a torcida. O Dorival, se ele analisar o jogo do Santos, ele vai falar, não, peraí, tem coisa errada. 2 lances muito claros ali no 2 lances claríssimos. O Zé Ivaldo e o do Barreal. O do Zé Ivaldo é impressionante. Né? Então, assim, existem determinadas situações que vai de encontro ao que ele está falando. Uma coisa é o que era antes. Outra coisa é o que está acontecendo aí. Ainda está acontecendo, não como antes. Ainda está acontecendo. De uma certa forma... ele ajustou em determinados momentos algumas coisinhas aí. Bola parada, que o Corinthians tomava sempre. Gols de bola parada, sempre. O Corinthians sempre tomava bola parada. O André Ramalho já não está saindo e ficando no mano a mano. Tanto o André Ramalho como o Kaká, que são os 2 zagueiros que estão jogando por dentro. Já estão sendo mais, vamos dizer assim, já tem uma cobertura melhor, um posicionamento um pouquinho melhor e tal. Só que assim, do meio para frente, ele está fazendo algumas experiências. O Dorival está repetindo aquilo que ele fez... no Flamengo, quando ele assumiu o Flamengo, que ele, nos primeiros 4 jogos ele colocou todo mundo para jogar. Aí depois ele viu, ele pegou e ajustou o time, aí ele conseguiu encontrar um time para jogar. O problema é que nesse momento ele não tem 2 seus principais jogadores na articulação das jogadas, na construção de jogadas, que é o Memphis e seria também o Garro. O que eu acho só apenas é que ele poderia dar uma possibilidade, criar um sistema um pouquinho melhor, para ele ter um segundo plano, o plano B que a gente fala em termos de variações táticas, para ele poder fazer essas mudanças. Sim. Ele muda, ele faz as mudanças, mas não de sistemas táticos, mas de posicionamento de jogadores, e aí mudam as características. Mais ou menos. Ele jogou no 4-1-4-1, Zé? Ontem ele jogou no 4-1-4-1. Mas no primeiro tempo mesmo ele mudou um pouco o esquema. Ainda no primeiro tempo ele mexeu. Não mexeu nas peças, mas mexeu taticamente no time. Não estava dando muito certo. Sim, mas o que acontece, o que eu acho, por exemplo, tem um jogador que para mim, já falei isso aqui e falo sempre, um jogador que para mim deveria jogar quando não tem o Memphis, que ajuda muito o meio campo, é o Thales Magno. Ajuda o
o Yuri Alberto, ajuda o meio-campo. Por quê? Porque o Thales Magno é o jogador que mais se aproxima do Memphis em relação a ser um atacante que trabalha por dentro, que sabe se posicionar atrás das costas assistência dele ontem, né? Atrás das costas dos volantes. É um cara que tem a capacidade técnica de drible do 1 contra 1, que dialoga muito bem com o Yuri Alberto ali por dentro. Então, assim, eu acho que tem alguma possibilidade. Por exemplo, ontem ele poderia ter colocado esse time. Eu acho que coloca o 4... Como o Ramon Dias fazia, né, no 4-3-1-2. Pode colocar 3 volantes ali, põe o Coronado na frente, põe o Thales Magno junto com... Diz o Coronado na frente, o Coronado para armar. Sim, para armar. O jogo. Igual ele fazia, o Ramon Dias fazia. Colocava 3 jogadores, centralizado o Martínez, aí o Carrilho por um lado, às vezes era o Bidon, às vezes era o Carrillo por dentro e o Coronado. Ele fazia essa mudança dos três jogadores do meio campo. E colocava ou o Garro ou o Coronado na frente. E aí tinha Memphis e tinha Thales. Eu acho que ele poderia testar. Memphis e Yuri. Eu acho que ele poderia testar isso. Até para ele ter uma forma de jogar diferente em outras ocasiões. Para ele poder ter um pouquinho mais de posse de bola. Para ele poder saber também. Porque, assim, uma coisa é o Garro. A gente espera que ele volte e volte bem. Que ele não tenha problema, que ele não sinta o joelho. Mas ninguém sabe como vai funcionar. Porque uma coisa é treinamento, é preparação de treinamento, é a transição, né, da fisioterapia para o campo, do campo para os treinos. O carro está em treinamento. Outra coisa é o jogo, que é um ritmo totalmente diferente, um nível de intensidade é bem superior ao que ele faz no treinamento. E com outra diferença, que para mim é uma coisa... Tem as chegadas. No treinamento você não tem a chegada que tem no jogo. Sim. Né, os lances mais duros. Então, assim, eu acho que ele poderia testar o Thales Magno em algum momento ao lado do Yuri. Eu acho que ele poderia testar a mesma formação, só que com movimentações diferentes. Você consegue fazer isso. Ô Coronado, vem cá, você perdeu a bola, pega o volante, faz a sombra, abre os dois centroavantes, impossibilita da saída e você adianta o time. Tem algumas coisas que ele poderia fazer. Então, mas o que ele pode fazer de teste, né? Ele tem que fazer com o carro em movimento. Sim, não, mas ele não tem tempo de treinar. Eu ia chegar nisso. Por isso que eu citei. Sim, mas ele tem mais 5 jogos. É isso. Ele tem mais... Oh, meu Deus. Ele tem no final de semana aí o Campeonato Brasileiro, jogou com o Atlético no sábado. Aí depois tem o Huracan no outro meio de semana. Terça-feira. Depois tem o Vitória, tem uma parada para a data FIFA e antes do Super Mundial tem mais um jogo, é isso. Sim, só que o jogo contra o Huracan, é bom lembrar que o jogo do Huracan é vida ou morte, né? Sim, por isso que eu falei que ele está fazendo o que ele fez no Flamengo, que ele está tentando encontrar jogadores. Você vê, essa insistência com o Maicon, quando ele fala, eu vou dar confiança para o Maicon, eu confio nele. Ele está tentando fazer com que o Maicon jogue. Mas está nítido que não consegue. Então faz o seguinte, vamos colocar o Ranieri aqui, eu libero o Carrillo para ser esse cara no meio campo, já que eu não tenho o Memphis e não tenho o Garro, trago o Martínez para ajudar. Qualquer coisa, o que acontece? Na hora da dificuldade, você faz uma defesa com 2 volantes na frente da zaga e os caras fazem a recomposição, né, para poder ajudar um pouquinho no meio campo. Tem essas possibilidades. Quando a gente fala sobre a qualidade do jogo do Corinthians, é isso que às vezes incomoda. Uma coisa é você jogar organizado defensivamente para explorar contra-ataque, como o Corinthians teve o seu DNA na época de Mano Menezes, Tite e Carille. Né? Isso aí, beleza. Isso, o corintiano já estava acostumado com isso. Mas o time não sofria, não dava muitas oportunidades para os times adversários. Não dava. Esses times do Corinthians eram times bem fechados, bem 2 linhas de 4, marcação e tal, e velocidade. O time do Dorival, como eu falei, ele ainda, algumas possibilidades, ele chega, esse time ainda entrega para a equipe adversária. É só lembrar o que aconteceu no Santos. Né? E o Corinthians não cria tanto. Então é isso que muitas vezes acaba incomodando, porque a torcida do Corinthians acredita que pode jogar mais porque tem qualidade e não consegue. Esse é o dilema do Dorival. A vitória é sempre bom, ele. 1-0, ninguém vai chegar no vestiário e vai falar, pô, a gente quase perdeu. Há uma pressão. É uma confiança a mais que você tem dentro do campo, dentro do vestiário, e para o Dorival é melhor. Por quê? Porque ele trabalha, eu tenho resultado, 1-0, ganhei. Não tomei gol, estou tranquilo. Isso daí é trabalhado dentro do vestiário. É a mensagem que o Dorival está passando para os jogadores. Porque o jogador não vai ficar lembrando, contra o Santos, contra o Mirassol. Não, ele já está pensando na frente. Essa página está virada e foi com vitória. Já tá pensando na frente. Lógico.
A gente estava falando um pouquinho do Yuri Alberto aqui, né? Mudei um pouquinho o rumo da prosa, porque a conversa sobre o Dorival estava boa, mas aí o Dorival e o Hugo Souza, a gente fala do Yuri Alberto, o Hugo Souza também é um dos personagens desse Corinthians, né? Falaram sobre o Yuri Alberto, vamos lá. Futebol é coletivo, né, meu amigo? É assim que funciona. Merece uma vaga na seleção? Porque hoje já tinha essa conversa, né? Você sai do trabalho, já é o porteiro, o cara na rua, o motorista do Uber, é o garçom aqui, o Yuri Alberto tem seleção e tal. É o seguinte, na temporada são 34 jogos. Meus amigos e minhas amigas, nós estamos em maio, caminhando para junho, o Yuri Alberto já tem 34 jogos na temporada. 13 gols, média de 0,38. No comparativo com o total do Yuri Alberto no Corinthians, a média é a mesma. 0,38, 0,38. Tem 70 gols no total, 13 só nessa temporada. Assistências, uma por enquanto nessa temporada, num total de 18. Ele é o maior artilheiro do time no século e da Neoquímica Arena. O cara tem 45 gols na Neoquímica. 45 gols. Romero tem 43, ainda jogando pelo Corinthians, tem a disputa entre os dois ali, saudável, né? O Roger Guedes, que foi embora, tinha um sonho de jogar no Catar, nunca vi isso na minha vida. 31 gols. E o... Também tinha. É verdade, né? Também tinha. Era o sonho de jogar, enfim. 30 gols na... Pergunta pra você se ele não ia ter esse sonho. 5 quilos de alcatra por mês. Olha a torcida, ó. A torcida gritando o nome do Yuri Alberto. Lembra há um ano e tanto, como a fase estava ruim, a torcida também gritava. Teve uma fase, falei isso ontem dando linha de passe, teve uma fase que o Garro dava tanta assistência, buscava tanto, e o Yuri Alberto perdia gol. O Garro ia ser campeão de assistências aí. Ele ia ser o jogador com mais assistências do futebol porque brasileiro. você só conta assistência se o cara vai lá e completa a assistência pro gol, né? Os caras achavam e nada. Aí pintou o Memphis. Aí com o Memphis eles se entenderam. Só que com a característica desse Corinthians nos últimos jogos, até sem o Memphis e tudo, o Yuri Alberto está demonstrando que consegue viver sem o Memphis. Sem aquele parceiro. Claro que com o Memphis é muito melhor, com o Garro vai ser muito melhor. Mas a virada do Yuri Alberto é o Memphis Depay. Então, mas ele consegue, ele tá confiante. Agora? Quando o Yuri Alberto foi à Vila Belmiro e fez um gol contra o Santos, no ano que o Santos foi rebaixado, eu não sei se o Zinho lembra, o Yuri Alberto, ele depois pagou uma promessa. Ele percorreu de joelhos o gramado. Ele ficou acho que 9 ou 10 jogos... 9 ou 12 jogos. Por aí. Acho que é um número assim, eu não lembro direito. Entre 9 e 12 jogos sem marcar. E aí você viu o quanto o psicológico dele estava abalado. Aí eu te pergunto, Zinho, é a pergunta que está na tela. Primeiro, você vê um jogador extremamente confiante, e isso a gente sabe que é fundamental na vida, e merece ir à seleção? Merece ser pensado esse nome para a seleção brasileira? Pela escassez... Eu acho que assim, ele tem sido o artilheiro no Corinthians, definidor, fundamental para o Corinthians obter vitórias. Na função que é a dele, homem de área, tem executado muito bem. E eu falei escassez porque qual é o centroavante? A gente gosta muito do Pedro, né, Pascoal? Mas muito. O Pedro está voltando. É isso. É nítido que ainda não está no ritmo. Eu acredito assim, o jogo é em junho. Pedro ainda vai ter alguns jogos, mas o momento físico, né, e essa confiança que você falou, não acho absurdo pensar no Yuri Alberto. Se o Ancelotti, acho difícil também, porque ele não está vendo jogos aqui do Brasil. É o Juan e o Rodrigo Caetano que vai ficar passando as informações, vídeos, né, para ele assistir. Não sei se vai dar tempo para isso também, que ele está no momento de despedida lá do Real Madrid. Isso conta contra os jogadores que atuam no futebol brasileiro. Mas se ele observar um pouquinho e olhar assim, na Europa, quem é o meu centroavante? Ele colocou o Gabriel Jesus também na pré-lista, né? O Hendrick deve estar também. O Hendrick machucou. O Hendrick se machucou. Está fora. O Hendrick se machucou. Está fora? Está fora. Mas tem jogador que não jogou ainda. O Pombo está na lista. Mas vamos lá. Yuri Alberto, pelo que está realizando no Corinthians, pela entrega que ele tem, ele, você fala, Zinho,
o Yuri Alberto para você tem que ser o centroavante para a Copa do Mundo? Não. Eu acho que tem jogadores à frente dele. Mas para o momento, que nós não temos uma seleção formada, e o treinador está chegando, pelo que ele está atuando no Corinthians, merece ser lembrado. Ou ter uma oportunidade. Então é isso, Efel, mano. Se o Yuri vai ser convocado para a seleção ou não, não sei. Nem sei se o cara Ancelotti conhece o Yuri, mas merece uma chance, mano. Não sei se vai estar não é jogador pra Copa do Mundozinho, falou. Mas o Richarlison é, né, pra Copa do Mundo, né? Matheus Cunha é, né, jogador pra Copa do Mundo, né? Gabigol é, né? Fez muita coisa, né? Então, cara, na moral, só porque joga no Corinthians, só porque teve uma fase ruim, não é jogador pra Copa do Mundo. Pelo amor de Deus, dá uma chance pro cara aí, né? E talvez o Yuri até saia no Corinthians no meio do ano aí, pra Inglaterra. É muito difícil, vai ser muito difícil segurar o Yuri. Os caras vão vir babando pra cima dele. E é bom que venha com o caminhão de dinheiro, mano. Se vier com migalha aí, 14 milhões de euros, não, nem manda e-mail. Nem manda e-mail. Se for pra mandar 15 milhões de euros, nem manda e-mail. 20 a gente começa a conversar. Mas eu vi alguns portais aí falando que talvez chegue ali a 35 milhões de euros. Aí sim, já dá. Até porque o Corinthians tem 50% do passe do Yuri, então não compensaria vender muito barato 15 milhões de euros, porque ficaria com uma fatia muito pouco ali naquela negociação, né, que envolveu vários jogadores, porcentagem, aquela época do Duílio lá, que ele foi presidente do Corinthians, né? Então é isso. Sabadão, jogo difícil aí contra o Atlético Mineiro. Vamos ver como o Dorival vai armar esse time, se ele vai armar. Agora, fora de casa, dá até para armar esse time no 4-1-4-1 com volantes aí, cheio de volantes. Mas em casa tem que ser mais ofensivo, cara. Vamos ver como vai ser esse jogo no sábado contra o Atlético Mineiro. Então comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians. A gente posta vídeos aqui todos os dias pra fiel torcida, independente se ganhar, se empatar, se perder, se jogar mal, a gente tá postando aí pra vocês. Então até o próximo, valeu, é nóis!